E aí, galerinha? Cadê os jovens da Imagem aí? Eu tô com duas participações ilustres aqui. Os dois obreiros, o irmão Madison aqui do nosso lado e o irmão Maicon. São dois obreiros, nós vamos tentar fazer, cada um vai dar uma palavra. E nessa palavra a gente faz uma mini pregação e vai ver que ficou legal e tal. A gente vai começar com o irmão Madison, então. Amém. Por favor. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Meu texto se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3 e 4. Vou esperar um tempo. E ninguém, no céu nem na terra, nem embaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aqui explica porque João ele estava preso na ilha de Patmos. E nesta solidão ele foi elevado espiritualmente para ter visões de como seria o arrebatamento, a prisão de Satanás e outras coisas. E entre essas é o livro selado com 7 selos, que somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E aqui ele fala, e eu chorava muito, porque ninguém fora digno de achar o livro, de abrir o livro. Eu gostaria que vocês abrissem novamente suas Bíblias em Isaías, pois ele é um versículo comparado. Isaías, capítulo 6, versículo 5, ele diz: Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui do mesmo jeito que João ele também se acha impuro de abrir o selo, Isaías ele também se acha indigno, pois ele é impuro, ele tem lábios impuros, segundo relata as escrituras. E ele diz, a quem? O Senhor fala, a quem enviarei? E então ele começa a chorar, assim como João. Porém João ele tem uma alternativa, pois aqui diz, e disse um dos anciões, não chores. Uma palavra consoladora, não chores. Pois não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, quem venceu para abrir o livro, desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre um ancião, um cordeiro, como havendo sido morto. Havendo sido morto, ele foi sacrificado por nós. Ele não abriu o selo por ser filho de Deus, pois segundo a Bíblia nós também ganhamos o direito de ser filho de Deus. A Bíblia fala que pelo povo judeu não ter aceitado Jesus, ele também nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Então não é o fato dele ser filho de Deus que ele vai abrir o selo, e sim por ele ter pagado um preço. Mas tem diferença, você pode falar, eu pago o preço por levar a mensagem, mas ele simplesmente não levou a mensagem, pois a Bíblia fala, ele não era como os mestres da lei, pois ele ensinava de si mesmo. A diferença é que nós ensinamos dele, e ele próprio se ensina da própria pessoa. Aleluia! E o preço que ele pagou não foi comum. Você poderia morrer numa cruz, mas se você morresse na cruz, você morreria por você. Mas ele não morreu por ele morreu por nós. E então, veio e se tornou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele pegou o livro do Pai. Ele pegou o livro do Pai dele. Ele não tinha esse direito sendo filho. Aleluia. Muitas vezes nós sendo filhos, nós não temos o direito de pegar uma coisa que é do nosso Pai, pois ele pode ficar zangado. Mas ele ganhou a confiança do Pai. Ele disse, Pai, eu serei pecador, Senhor. Aleluia. Mas eu quero mais irmãos aqui do meu lado. E é isso que nós seremos dele, irmãos, do lado dele, do lado de Deus na glória. Aleluia. Eu agradeço a rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. O irmão o irmão se enturmou bastante aí. Glória a Deus. Galerinha, o irmão Madison se empolgou bastante, glória a Deus.
E eu queria dizer que muitos e muitos, eu escutei uma palavra muito legal dizendo que muitas e muitas pessoas dizem que choro é sinal de fraqueza, não é sinal de necessidade, é sinal que você reconhece que precisa de Deus. E dando continuidade ao trabalho, o irmão Maicon vem aqui dar a palavra dele e a saudação. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, primeiramente. A mensagem que eu venho trazer hoje se encontra lá em 1 João. Ela é muito boa, ajuda a refletir em umas pessoas que estão aí brigadas com seu irmão, que diz assim, lá em 1 João 5, o título é assim: Deus é a luz e aquele que não anda na luz não tem comunhão com ele. Glória a Deus. Vamos ler o primeiro, lá em 1 João 1:5, que o quinto versículo fala assim: esta é a mensagem que dele enviamos a vós e anunciamos, que Deus é a luz e não há nela trevas nenhuma. Tem gente dizendo que Deus, quando desceu à terra para vir anunciar a mensagem dos seus povos, ele disserá: mas Jesus nunca pecou, nunca errou. Não, porque ele era santo. E diz aqui que ele era a luz, ele era a verdade. Aí dando adiante aqui no versículo 6 diz: e dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tem muita gente que não pratica a verdade, irmãos, que diz: ah, eu sou de Jesus. Mas se você disser que é de Jesus e ficar com raiva do seu irmão por besteiras, por coisas bobas, que o irmão fez uma brincadeira sobre a cor dele, ele não perdoa, ele não ama o irmão, deixa de falar, sai até da igreja, se afasta. É desse jeito que acontece, irmão. Eu tô dizendo, irmão, o mundo hoje tá ficando cada vez mais terrível, porque a palavra do Senhor tá se cumprindo. E na palavra do Senhor diz que o amor de muitos, por haver ciências, o amor de muitos esfriará. Mas por haver iniquidade também, sobre o pecado. Porque tem muita gente pecando, que vai para a igreja, pede perdão, recebe o perdão, mas continua praticando errado. Ei, vamos acordar. Tá na hora de a gente acordar, parar de pecar. Vamos prosseguir. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui está dizendo que quando ele morreu na cruz, seu sangue tirou todos os nossos pecados. Mas você ainda continua errando. Se você ainda continua errando, tá na hora de você mudar, viu? Tá na hora de você mudar, porque o Filho do Rei está voltando. E aquele que quiser subir vai ter que estar retinho, certo com Deus. Porque o Senhor não se agrada daqueles que pecam. Mas ele tem... Ele não gosta do pecado, mas ele se agrada dos pecadores. A mensagem que eu trago é que... eu quero até me ajoelhar aqui para falar que temos a chance ainda a oportunidade de ainda dobrar nossos joelhos, chorarmos, como o irmão aqui disse, que chorar não é fraqueza, é necessidade. Temos a necessidade de dobrar nossos joelhos e pedir perdão ao Senhor. Eu quero agradecer essa oportunidade e pedir oração pela nossa igreja, a Assembleia de Deus Maranata, e pelo nosso ministério que está agora se firmando. Amém, abençoado aí. Também se empolgou bastante, eu acho que eu vou ficar sem tempo. Vamos lá. Isso aí, galera, o irmão Michael também se empolgou bastante. Só corrigindo, e por se espalhar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriará. Amém. Eu queria ler aqui, juntamente com vocês, Lucas 9:56. Dá pausa se quiser achar. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para o outro lado. Eu só queria dizer que Deus enviou seu Filho para nos salvar. Foi a gente que levou para o outro lado. Porque se você ir analisar as escrituras, ela diz claramente do que se queixa o homem do seu próprio pecado. Você não pode jamais condenar ninguém ou sequer Deus. Tem muita gente murmurando de quê? Tem muita gente dizendo: eu estou muito cansado, você não fez nem a metade. Se fosse só pelas suas obras, você não subiria, você só sobe pela misericórdia. E eu queria dizer que você não fique se cansando, jamais. Ficar murmurando, dizendo que eu mereço ser salvo. Nunca diga isso, você não merece. Tem muita gente esquecendo do primeiro amor.
do amor que Deus nos mostrou lá naquela cruz, de tudo que Ele sofreu para conosco. Tem muita gente esquecendo que só Deus tem autoridade para julgar e condenar qualquer outro irmão. Oh, glória. Tem muita gente esquecendo do preço que Ele pagou na cruz daquele Calvário. E eu só queria te dizer que não esqueça, porque o preço que Ele pagou, nenhum homem na terra tinha coragem de pagar. Deus, quando se revelou, Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus é Deus em qualquer circunstância. É vocês que continuam levando para o outro lado. É vocês que continuam achando que tem muita gente dizendo que Deus não existe, que Maria salva, como eu falei no outro vídeo, e eu já justifiquei por que não. Eu só queria dizer que creia em Deus somente, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto muito disso, de uma frase que eu escutei num vídeo que eu estava escutando uma pregação do Anderson Freire, que ele dizia: diante da dificuldade eu não vou esquecer de um princípio. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é verdade. Você não pode buscar as coisas do mundo porque ela não tem nada de bom para oferecer. Só Deus tem o que te dar. Porque o mundo pode ser bom hoje, mas amanhã você vai estar chorando. Você nunca tem uma felicidade eterna com o mundo, mas Deus sim, Ele pode te dar essa felicidade. Essa tamanha felicidade que todos procuram, mas poucos se esforçam. Glória a Deus. Eu só queria dizer isso. E desde já eu já queria encerrar, juntamente com os três. Eu queria pedir perdão por qualquer erro que nós viemos a cometer. Afinal de contas, nós ainda estamos treinando, nós ainda estamos se preparando. Mas eu queria que você deixasse aí nos comentários qualquer erro que a gente vai tentar melhorar. E agradecer pela presença dos dois obreiros da minha igreja. E também o irmão Madison tem um canal também. O Ministério Prega Jovem, chega lá, dá sua curtida, é muito bom. Eu fazia parte dele, tem algumas pregações que já são minhas. E eu queria desde já agradecer por qualquer paciência e estoura aí o botão do link. E obrigado.